E nós vamos falar um pouquinho aqui também com relação a isso, porque essas pessoas que estão alimentadas lá fora, elas precisam muito mais do que isso, né? Do amor, do carinho, a igreja leva roupa, algumas vezes nós levamos ali até um corte de cabelo, alguns que precisam sair, vocês sabem que a gente ajuda alguns centros de tratamento, a gente conduz para lá, né? Isso é muito importante. Então, a igreja ela tem que cumprir a função social que o Senhor Jesus estipulou para ela. Isso não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver, isso tem a ver com o governo do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Amém? Aquilo que nós podemos fazer, e eu vou repetir aquilo que o Senhor Jesus fala. Ele disse que naquele dia ele vai separar os bodes das ovelhas. Qual a diferença dos bodes para as ovelhas que ele fala, entre tantas coisas? Ele diz o seguinte: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso, enfermo e fostes me ver. E aí os justos vão perguntar ao Senhor: quando foi que vimos dessa forma? E aí Jesus fala o seguinte: quando vocês viram um dos pequeninos passando necessidade, ajudaram, nós vamos ajudando. Amém. Quem está entendendo bem aqui? Fala com a pessoa que está falando: carimba logo o seu passaporte hoje para o céu. Não fica esperando chegar na última, que você sabe nem se vai ter tempo, nem eu. É ou não é verdade? Amém? Às vezes a gente não faz nada, mas como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou dar? Aproveita, a igreja tem um trabalho social, ajuda que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? E o dinheiro, gente, né, apesar de ser um assunto altamente espiritual, ele tanto pode libertar quanto ele pode aprisionar a pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? O apóstolo Paulo fala que se nós temos o que vestir, o que beber e o que comer, devemos estar o quê? Contente, ou seja, com contentamento. Né? Porque ele fala para Timóteo também, da mesma forma, manifesto 1 Timóteo 6, eu acho que capítulo 6 ou 7, ele diz assim: manifesto que nada trouxemos para esse mundo e nada vamos o quê? Levar dele. Então, ninguém está falando para você ficar em necessidade para ajudar. Não é isso. Jesus não disse isso. Ele disse para a gente não deixar com que as nossas posses venham dominar o nosso coração. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E isso é que é perigoso. Amém? Então, vou trazer uma mensagem aqui justamente sobre isso, que o Senhor Jesus fala, então nós vamos falar também. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. 26, 24. O que é que diz ali? Olha o que é que o Senhor Jesus fala, que interessante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Quem é Mamão? Não é mamão, não, gente. Tá? Mamão, né, significa dinheiro, tá? Um ente, uma entidade, como o Senhor Jesus chama. Feche seus olhos comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, e agora te pedir mais uma vez que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos, necessitamos ouvir, para que possamos te agradar, meu Pai, porque servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só que interessante. O Senhor Jesus, ele vem falando ali, nesse capítulo, olha como né? Ele faz questão, e ele fala o seguinte: olha, que nós não devemos andar ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Ele vem falando o seguinte: ó, se os teus olhos forem, no mesmo capítulo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. E aí, olha, e é interessante, não é, que ele vai sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, todo o capítulo dedicado contra a avareza. Interessante, né? Todo um capítulo. E o próprio Senhor Jesus é que fala o seguinte, não é lá quando o jovem rico o procura, e o jovem rico fala o que? Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus fala com ele? Olha, e aí
que você faz, meu filho? Aí o que ele disse? Olha, eu jejuo, eu dou dízimo, né? Eu vou ao templo, faço oração. Aí Jesus fala, então tá bom, meu filho, fica em paz, vai em paz. Aí nós sabemos aqui que o rapaz quis se autopromover. E aí o que ele fala? O que eu preciso fazer mais? Aí Jesus fala, tu quer ser perfeito. Quer ser o quê? Entenda bem o contexto, isso é muito sério. Jesus fala, você quer ser o quê? Perfeito. Pergunta, irmão, você é perfeito? Então não conta história para o Senhor. Amém? Fica na tua que a amizade continua. Glória a Deus. Né? Aí, quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dá aos pobres, vem me siga. O rapaz fez o quê? Meteu o pé. Porque era muito rico e o coração dele estava onde? Na riqueza. E aí, o que Jesus vira para os discípulos e dá uma grande lição? Fala o seguinte, olha, quão dificilmente um rico herdará o reino dos céus. E os apóstolos, os discípulos, ficam preocupados. Senhor, sendo assim, quem é que vai ser salvo? O que Jesus fala? Ao homem é o quê? Impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, o problema não é ter a riqueza. O problema é ter o coração aonde? Na riqueza. Estou sendo claro aqui, gente? Por isso que Jesus fala, não podeis servir a dois senhores, ou vai agradar um ou desagradar o outro. Porque quem ofereceu, é interessante isso, quem ofereceu os reinos da terra e a riqueza do mundo, foi quem? Hein? Jesus falou isso? Ó, me segue, eu vou dar todos os reinos da terra para você e o mundo. Ele falou isso? Não falou. Quem falou foi quem? Foi o diabo que falou. O que Jesus falou? Ele falou o seguinte, ó, se você não negar a si mesmo, ó, interessante. Então, para ganhar o reino dos céus, não é aquele que mais tem, é aquele que mais abre mão para poder servir ao Senhor. Pastor, você está pregando na contramão aí. Estou na contramão do mundo, mas na mão de Deus. Está sendo claro aqui, gente? Né? Vamos desmistificar algumas coisas. Então, o Senhor Jesus falou, olha o que Jesus fala. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele fala isso ou não fala? O que o diabo fala? Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Deus oferece riqueza para você o adorar? O que ele oferece? Perdão dos pecados e a vida eterna. Glória a Deus. Fala com o irmão que está ao lado assim, ó, quer dinheiro? Não sou Silvio Santos. Entendeu? Para trabalhar. Amém? É ou não é verdade? Trabalha, gente, que vai dar tudo certo. É ou não é verdade? E aí Deus vai prosperar você, Deus vai abençoar a obra das tuas mãos. Mas a partir do teu trabalho, do suor, do teu rosto, que é dignificado pelo Senhor. Então, quando, na realidade, o Senhor ele fala não poder servir a dois senhores, porque vai aborrecer um e agradar o outro, é tão sério que o Senhor ele transforma o dinheiro ali numa entidade. Ele traz vida para essa entidade. Deu para entender bem? Ele diz que essa entidade vai dominar a tua vida, você vai ser escravo dessa. Tem gente que é escravo do dinheiro, gente? Tem ou não tem? Então, o avarento, presta bem atenção, que é idolatria, avarento é o quê? A Bíblia diz que é idolatria, que não é dar ao reino dos céus. É sério isso. Não estou dizendo que ninguém pode ficar rico, só não pode deixar o dinheiro dominar o coração. O avarento, ele tem no dinheiro, nos bens, nas posses, o seu Deus, a sua segurança. E a nossa segurança está em quem? Está em quem, gente? Nossa segurança está em quem? Se ainda a tua segurança não está em Deus, significa que você ainda não tem fé que Ele é poderoso para te abençoar. Glória a Deus. Então é muito importante a gente entender que o Senhor, Ele deseja nos abençoar de tal maneira, mas tirar da nossa vida aquilo que nos aprisiona. Porque a Bíblia diz, aquele que a gente serve, a gente é escravo. E Jesus fala que uma entidade, Mamon, ou seja, o Deus da riqueza, o príncipe desse mundo, é que vai dominar o coração dessa pessoa. Então, presta bem atenção. O avarento e o ganancioso, ele não tem riqueza, ele não tem posse. As posses e as riquezas é que detém essa pessoa. Essa pessoa é escravo disso. Estou sendo claro aqui ou não, gente?
Amém? Ela não consegue se libertar. É um aprisionamento. É uma prisão verdadeira. Por isso que Jesus fala para aquele jovem rico, que é ser o quê? Perfeito. Porque algumas coisas podem nos aprisionar. Por exemplo, o que pode trazer problema para a nossa vida? Necessidade? Pode? Pode. Quem já ouviu falar que a ocasião faz o ladrão? Eu entendo que a ocasião revela o ladrão. Porque a pessoa já era um ladrão. É ou não é verdade? Amém? Né? Ela revela o ladrão. Né? A gente passou por algumas profissões na vida em que a pessoa ela poderia ser um bom funcionário em qualquer lugar do mundo, mas quando ela teve oportunidade, ela virou ladrão. Ela virou ladrão? Não, ela o quê? Era um ladrão que estava dentro do armário. Né? Quando teve oportunidade, saiu vestido de ladrão. Então, na realidade, quer dizer, o que o Senhor ele não deseja que nós venhamos ser absorvidos por isso. Ou seja, então o avarento, o ganancioso, ele não detém riquezas. As riquezas são que detêm essas pessoas. Tomam posse, vira escravo, como o Senhor Jesus falou ali. Não é possível servir a dois senhores. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar pela satisfação das suas necessidades, muito pelo contrário. Deus fala que se você plantar, você vai o quê? Colher. E que Deus pode abençoar as obras das tuas mãos, mas o teu coração não pode estar aprisionado nisso. A pessoa que ela não confia em Deus, ela tem dificuldade em ajudar, em dar alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. As igrejas neopentecostais, né? Igreja o quê? Neopentecostais. Você já ouviu falar muito na internet essa coisa toda? Então vou explicar aqui para vocês um pouquinho para a gente entender isso. A igreja aqui é uma igreja pentecostal porque nós somos uma Assembleia de Deus. Então, né, a gente não tem aqueles costumes rígidos anteriormente, porque né, a gente entende que a sociedade muda, desde que não mude os princípios da palavra, o teu caráter. Fala com a pessoa, o teu caráter não pode mudar. Amém? Mas pintar um cabelo, quem entendeu aqui, né? Botar um brinco, eu não vejo nada demais nisso. Então, as igrejas pentecostais, elas nasceram lá na Rua Azusa, o movimento da Rua Azusa. Um rapaz, filho de escravo, para estudar, inclusive, ele tinha que estudar no corredor, não podia participar da sala de aula, porque na época, nos Estados Unidos, havia uma segregação muito grande, era covardia, né? E aí ele teve que estudar, mesmo assim passou, foi bem estruturado, aí conseguiu fazer um movimento pentecostal, ou seja, ele entendia que na Bíblia diz que podia ter o batismo com o Espírito Santo, ele lutou para aquilo, e Deus fez um grande avivamento ali. Durante 15 anos, ele impactou os Estados Unidos e o mundo com isso. Coreia, Brasil, a Assembleia de Deus saiu desse movimento. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E aí, quanta bênção, né? Vamos colocar assim, a Assembleia de Deus hoje no Brasil, só no Brasil, tem mais de 20 milhões de servos. E no mundo? Dezenas de milhões. Pessoas foram salvas. Quem está entendendo aqui? E todas as igrejas, comunidade, que você vê por aí, saíram desse movimento pentecostal. Foi bênção ou não foi, gente? Foi. Igrejas ricas, multimilionárias, né? Hoje estima-se que só para poder reformar as igrejas luxuosas e grandes no mundo, são mais de 50 bilhões de dólares de gasto por ano só para reformar as igrejas. Quanto mais poder. É uma riqueza ou não é? Então, Deus se preocupou em dar riqueza? Não. Mas quem fez o movimento da Rua Azusa, aquela igreja, com 15 anos ela fechou, porque o pastor dela faleceu, Deus recolheu. O propósito que ele tinha aqui na terra, fala que a pessoa era semear eu e você. Quem pode dar uma glória a Deus por esse movimento lá? Ele desfrutou de alguma coisa aqui? Mas está desfrutando no céu? Meu Deus, que bagagem, não é verdade? Né? Gunnar Wingler, né? Fundador aqui da Igreja da Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? com Freda Wingler, ele faleceu numa casa humilde. Uma casa o quê? Humilde. Mas a esposa dele, né, tem um relato no rádio, que ela disse que todos se reuniram em volta para poder, o momento da partida dele, eles orando ali. Ele falou que no momento da partida, como se o céu parasse naquele momento. O tempo parasse e o céu se abrisse naquele momento. Olha que coisa maravilhosa.
Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ia adiantar ele ter bilhões aqui, se ele fosse para o inferno? O que Jesus fala daquele indivíduo que ele é rico, derruba os celeiros, constrói celeiros maiores, trabalha dia e noite para juntar recurso, e aí depois, no final, ele fala o seguinte: agora eu vou parar, vou descansar e viver só do que eu fiz. O que Jesus fala? Louco. Fala com a pessoa que está falando assim: se você não desfruta do que Deus te deu agora, é loucura. Se tiver tempo, desfruta com tua esposa, com teu esposo. Amém? Puder comer um bom prato hoje, come. Quem está entendendo aqui? Uma boa roupa hoje bota, não espera para amanhã, não, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Coisa boa todo mundo quer, né? É ou não é, gente? Puder dar um passeio, passeia, gente. Não vai deixar de ser crente por causa disso. Mas não deixa de cumprir aquilo que Deus estabelece, ou seja, a nossa função como servo do Senhor e a nossa função social da igreja, que é socorrer o pobre, socorrer o necessitado, ajudar quem precisa. Ninguém vai ficar pobre porque tirar R$100, R$150 para comprar uma cesta básica e ajudar quem está precisando. Vai ficar pobre, gente? Hein? Não, mas eu vou estar semando o quê? Coisa maravilhosa. O que Jesus fala? No céu, Jesus fala assim, ó: aonde está o teu tesouro, está o quê? O teu coração. E aí ele fala assim: então granjeai amigos nas regiões celestiais, para quando essas riquezas aqui vos faltar, ou seja, quando a gente perder essa vida, nós vamos ser recebidos nas regiões com bênção, com galardão. E não falta para aquele, que Jesus fala? Mais bem-aventurado é dado que receber, que se você dá é porque você tem. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Isso é importante a gente entender isso. Aí os pastores neopentecostais, de um movimento surgiu em 70 e pouco para cá, começaram a pregar o reino dos céus aqui. Começaram a fazer mais o quê? Olha, você vai adquirir riquezas aqui. E aí começaram a buscar riqueza na igreja como se busca no mundo. A igreja é para trazer o quê? Perdão dos pecados e salvação. Você vai prosperar com a sua família, e se Deus quiser te dar riqueza, te dá. Mas o teu coração tem que estar em Cristo e não nas coisas da terra. Olha o que Paulo fala: pensai nas coisas que são de cima, da onde nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então é muito importante a gente entender isso. E outra coisa, Paulo fala em Timóteo, capítulo 6, queria que você me ajudasse aí rapidinho. Ele diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 6, ele fala assim para Timóteo, capítulo 6, versículo 6 em diante: mas é grande o ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Quem está vestido aí? Dá uma glória a Deus. Se não tiver, atentado violento ao pudor, né? Não esquece isso, né? Amém? Mas os que querem ser o quê? Ricos, caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição. Porque o amor ao dinheiro é o quê? Raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, cadê o homem e a mulher de Deus aí? Dá uma glória a Deus aí, bem alto. Amém? Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia de fé. Toma posse de quê? Da vida eterna. Quem quer tomar posse da vida eterna aí? Não quer dizer que você não pode ter recurso nem dinheiro, não é isso que diz. Ali não diz que o dinheiro é raiz de todos os males. Diz o quê? O amor ao dinheiro. Amar é a quem deve amar? A Deus, a nossa família, a esposa, esposo, filho, pessoas. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala comigo assim: Senhor Jesus, não deixa que os bens ou dinheiro algum venha me possuir. Nós é que temos que possuir as coisas. Deu para entender bem aqui? E aí Deus vai abençoar a tua vida. O diabo sempre ofereceu isso. Aí, vou ser sincero, algumas igrejas neopentecostais, que acabam virando seitas, pregam aquilo que não está na Bíblia. Prega o quê?
É fato que se você planta, você o quê? Colhe. Mas não é uma questão de barganha. É uma questão de gratidão, uma questão de comprometimento, compromisso meu com Deus e com o próximo. Estou sendo claro aqui a diferença, gente? Vou ficar barganhando, eu vou dar 10 que eu vou ganhar 100. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Com Deus não é assim. Deus ele quer abençoar a tua vida para que você, tendo, ainda possa abençoar outras vidas. Ele quer usar você como canal de bênção. Mas se o teu coração estiver aprisionado àquilo que ele te dá, por que ele vai te dar? Que você vai se perder. Então, presta bem atenção. Quanto mais se você se despreende do sentimento de posse das coisas, mais Deus pode usar você para ter posse e abençoar vidas. Que Deus não quer te perder. Estou sendo claro, gente? Cadê o Teteu? Está aí? É você mesmo. Aí eu encontrei o Teteu lá em Cabo Frio. Aí eu estava indo para passeio de barco, né, com a pastora, a família, e o Teteu estava lá saindo, vamos tirar foto aqui e tal, aquele céu, beleza, Teteu, vamos lá. Aí o Teteu é muito bom lá, né, pastor? Eu falei, maravilhoso. Ele falou, pastor, é por isso que Deus não me dá dinheiro. Porque senão eu não voltava nem mais para lá, para Nova Iguaçu. Foi ou não foi, Teteu? Sim. Mas você não é cobra, não, você é servo do Deus Altíssimo, amém? Glória a Deus. Porque a gente entende que nós estamos frágeis, nós somos o que? Falhos. E a gente, às vezes, receber as bênçãos de Deus, se não estiver preparado, pode ser um perigo para a nossa vida. Pode ou não pode, gente? Pode. Não que Deus não deseje te abençoar. Essa mensagem de hoje, né? Eu tenho orado e falei, mas Senhor, eu vou trazer essa mensagem, não é dízimo, oferta, nem nada. Não, mas sabe por quê? Porque Deus quer verdadeiramente prosperar a tua vida, mas precisa tirar a avareza, a ganância do teu coração e o sentimento de posse. E para Deus prosperar, trazer mais para a tua vida, você tem que liberar o coração. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Porque quando a gente entende isso, as coisas vêm com facilidade, porque a prosperidade do Senhor, a riqueza do Senhor, que é um dom de Deus, ela não acrescenta dores. Ela vem, não é para acabar com a tua família, como acontece com muita gente. Ela não vem para poder tornar você prisioneiro de nada. Acabar com a tua vida, você passar anos e anos trabalhando, e aí depois você olha para trás, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a alegria, perdeu até a salvação, e perdeu a saúde ainda. Tem gente que acontece isso, gente? Meu Deus, não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você tenha, mas com gozo e alegria. Glória a Deus. Quem está entendendo essa mensagem aqui em nome de Jesus? Então a gente precisa se desprender disso. Então, o dinheiro é uma ilusão. Como assim dinheiro é ilusão? Ele não é físico? Não existe? Existe. Mas ele é representação de quê? De um bem. Mas nem sempre isso é real. Está vendo disso? Eu vou fazer um teatrinho aqui com o pessoal aqui, rapidinho. Pode fazer? Você pode vir aqui, filha? É do teatro, né? Então, cadê mais 4 irmãozinhos aí? Mais 4 irmãos no teatro. Opa, vamos lá, opa, 1, 2, 3, opa, vamos lá, mais, vamos lá, mais um. Tem mais um aí? Aí, Anderson, ei, aleluia. Quer ver uma coisa? Eu já fiz uma vez aqui, mas vamos fazer de novo. Fica aqui bem no meio aqui para parecer legal na fita aí. Vamos lá. Digamos que eles pertencem a uma cidade pequena do interior. Uma cidadezinha do interior. Aí, esse aqui é o dono do hotel da cidade. É o único hotel. Amém? Recebe aí, varão. Esse aqui é o dono da lavanderia. Que lava roupa da onde? E esse aqui é o dono do mercado que fornece o quê? Material para onde? Hotel. Amém? E essa aqui é a dona de um depósito, né? De bebida, de recursos, cereais, que fornece material para o mercado. E você é um representante de uma empresa que está chegando no lugar. Tem cara de representante, gente? Tem, então vem cá. Tchau, cara. Aí o que acontece? O hotel está devendo
R$100 para ele, para a lavanderia. Aí, liga para ele, fala, meu irmão, meus R$100. Mas ele também está devendo a lavanderia ao mercado que ele compra material. Como é que você faz? Liga para ele. Aí ela também está devendo a quem? Não, ele, né? Está devendo à distribuidora. Porque a distribuidora, né, ela que fornece lá para o mercado. E aí? Rapaz, querido, tudo bom? Essas ligações são ruins, né? Eu estou vendo aqui que já passou do dia 15. Mas o que acontece? Quando vem algum representante na cidade para fornecer material para ela, ele se hospeda onde? E ela manda se hospedar onde? Então ela está devendo R$100 para o hotel. E aí? Liga. Ele te cobrou, agora eu tô... Está com juros, já está... E aí você vê que um deve o outro, olha só, né? E ninguém tem dinheiro. Aí chega esse rapaz aqui, de uma empresa, né? E ele está com uma pratinha na mão. E ele, né, vou passar pela cidade, eu preciso dar uma olhadinha ali no hotel para ver, né, se tem uma vaguinha aqui, ó. Me devolve meu dinheiro, meu irmão. É. Aí ele vai chegar e vai perguntar quanto é a estadia. O que ele vai falar que é quanto? Vai. Você tem vaga aí, meu irmão? Tem vaga aí, meu amigo? Ô, violão, tem sim, claro a Deus. Qual o valor dessa estadia? É R$100. Aí o que ele vai fazer? Você vai perguntar, eu preciso dar uma olhadinha nos quartos. Toma aqui os R$100, eu vou dar um depósito de entrada, mas eu vou ver os quartos para ver se eu quero, se fica ou não. Tá? Aí ele vai lá ver os quartos. Aí o que ele faz? Rapidamente, o que você faz? Isso aí, ó, pagou ele. E agora? E agora? E agora? O que você vai fazer? Ninguém ficou devendo o quê? Aí ele vem e fala o seguinte, ó, desce aí. Eu não gostei muito não, que eu tenho que ir embora. Pega o dinheiro de volta. Desculpa, eu não gostei não. Tá precisando dar uma melhorada aí nesse... Alguém está devendo alguma coisa ali? E como é que estava devendo? Sem dinheiro ninguém ficou devendo nada a ninguém. Dinheiro é uma ilusão. Gente, aplaude aí os nossos atores aí, foram maravilhosos. Tá na internet, me pagaram um mico legal, vai. Não precisou de dinheiro e ninguém ficou devendo nada. O que eu quero dizer é que Deus, Ele pode abrir porta onde não tem porta de verdade. Estou sendo claro aqui, gente? Às vezes o crente começa a vir para a igreja e ele começa a ser fiel no dízimo e na oferta. Começa a ajudar o outro. As coisas começam a melhorar para ele, nem sabe como. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Porque Deus, Ele cria situações que você nem imagina, que você não enxerga. Ele vai fazer você enxergar a poça onde não tem, e você vai se safar e ser abençoado em nome de Jesus. Estava todo mundo com o olho do outro ali, ligando, já até apelando. Você é crente, é varão, hein? É ou não é? Apela lá, quando está devendo, ela é crente, ó. É ou não é?
E aí ninguém ficou devendo mais nada a ninguém. O que eu quero dizer para você é que Deus tem na mão dele riqueza suficiente para abençoar todo mundo aqui. Mas eu não posso ter o coração aonde? Nas coisas. Porque Deus, ele faz, olha só, ele traz à existência aquilo que não existe. Ele trouxe à existência aqui quitação da dívida de um recurso que nem existiu. É uma coisa simples, você deve estar pensando, como é que teve essa ideia, meu Deus? Claro que eu vi isso em algum lugar, não é? Não é? Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem coisas que você nem está enxergando na tua vida e que Deus pode trazer para você. Mas depende única e exclusivamente de você confiar em Deus e não nas coisas que você tem. Estou sendo claro aqui, gente? Eu já contei isso aqui, eu poderia contar de mim, mas outra hora. Mas vamos contar aqui de um irmão chamado, que eu já falei uma vez aqui, mas talvez muita gente não tenha se lembrado, de um irmão chamado Algemeiro. Eu servi ao Senhor lá na igreja da Vila da Penha, e o irmão Algemeiro no porteiro. E ele trabalhava onde? Lá no Ceasa, tinha um boxezinho no Ceasa. E ele, toda noite ele ia para lá, para poder receber o material e vender no outro dia pela manhã. Mentira, ele não tinha um boxe, ele trabalhava no boxe de uma pessoa, ele era empregado. E aí, quando começou a modernização, começou a ir computadores, planilha, ele não sabia ler nem escrever. Como é que esse irmão ia se virar? Ele tinha 2 filhos, tinha a esposa, e aí ele ficou desesperado, falou, e agora, o que eu vou fazer? Mas ele sempre, quando tinha alguma atividade na igreja, quem que chegava com a bolsinha de frutas e legumes lá para poder doar? Irmão Algemeiro. Interessante isso, né? E a família morava ali, né, no final do Engenheiro Pinto de Magalhães, numa comunidade que tem lá, e muito pobre, muita dificuldade, né? Morava lá. E aí, uma vez, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre Jacó. Que Jacó, ele atravessou o deserto apenas o quê? Até brinquei. Eu me lembro da pregação, como se fosse hoje. Com um cajadozinho, um alforjezinho, né, com um pãozinho, água, né? A gente fala, brinca até um Gatorade, né? Um Mirabelzinho, né? Mas ele fez um voto com Deus. De tudo que o Senhor me der, certamente eu vou te dar o quê? O dízimo. Não tinha nem lei para isso na época, foi algo voluntário. Eu queria que você entendesse uma coisa, dízimo não pode estar na nossa vida como um mandamento, tem que ser algo voluntário do nosso coração. Deu para ler bem aqui? A diferença é muito grande, gente. Muito grande. E aí, ele, quando foi mandado embora, foi mandado embora, depois dessa palavra, a irmã Neide falou assim, olha, pegamos essa aí, Algemeiro, para a gente, essa mensagem. Nem sei como falei naquela hora, mas o Espírito Santo falou com eles, né? E aí ele pegou a indenização dele, foi fazer um voozinho para Paraíba, ficou lá 30 dias com a esposa, tirou uma onda, que eu falei, gente, porque eu falei aqui, aproveita, né? E aí ele foi, aproveitou, voltou. Quando ele voltou, falou, agora, minha filha, agora eu vou ter que arrumar um jeito para resolver a minha vida. Nunca tinha viajado de avião, viajou com ela, com o filho, fumava uma benta. Voltou ele passando no box, lá no Ceasa, e aí ele viu uma pessoa que estava sentada com um box todo escuro em cima de 2 caixas. E ele falou o seguinte, olha, eu não sei ler nem escrever, mas eu sei vender e sei comprar. E se você, né, quiser, a gente pode entrar de sócio e fazer um trabalho aqui. Aí ele começou a trabalhar ali. Eu saí de lá, né, porque me mudei. E aí, alguns anos depois, eu fui levar a minha mãe lá em São Pedro, na rodoviária de São Pedro, estava lá na rodoviária de São Pedro, aí uma irmã estava sentadinha lá, irmão. Aí eu olhei, falei, opa, que benção. É a irmã Neide, chega aí, estava ela e o filhão dela. O pastor Santo estava comigo, era garoto. Aí, quando chegamos lá perto, ela falou, oi, irmão, tudo bem? Eu queria, que alegria, a gente sabe aqueles irmãos que a gente não vê há muitos anos, né? Fica feliz e tal. Como é que a senhora está? Está bem? Ela bem, o garoto bem também, estava na Marinha, mecânico de aviação, Marinha na Aeronáutica, mecânico de aviação, que lá tem uma base. E aí ela falou assim, eu queria convidar o senhor para ir lá em casa. Eu falei, mas lá em Irajá? Não, a gente está com a casa aqui em São Pedro, perto do lago ali. Eu falei, que legal, gente. Aí a gente está com a casa aqui, a gente também alugou um apartamento lá Aí ele falou, lá em Copacabana, que a gente passeia com a minha mãe lá. Eu falei, ganharam na loteria, será que eles largaram a igreja? Eu falei, porque, né?
Rapaz, na pior, na dificuldade. Aí fui na casa dele, falei, não, quero falar com o senhor para poder edificar a sua fé, porque a gente entendeu a mensagem naquele dia, colocamos nossa fé no Senhor. O Agemiro, naquela noite, ele foi para lá, ele conseguiu trabalhar com aquela pessoa que estava lá, ele prosperou o boxe, comprou o boxe, olha só. E Deus abençoou a vida dele, a vida dela, de maneira rica e poderosa. O que eu quero dizer para você, aquilo que mostrei aqui. Deus não precisa de nada do que existe para te abençoar. Ele é a própria existência daquilo que você precisa. Está sendo claro aqui, gente? Libera o coração para Deus, tira. Olha o que Jesus fala, não andeis ansiosos, mas pelo que haver de quê? De comer. Porque quando você não faz isso, você está depositando a confiança em quem? Em Deus. Em Deus. Eu sei que é fácil falar para quem tem uma vida assim, ou seja, uma aposentadoria, um serviço, um trabalho, já está estabelecido, mas eu já passei por situações muito difíceis na vida e a gente entendia que, na realidade, o mais importante naquele momento era a fé que a gente tinha. Quem entendeu bem aqui? Até Deus abençoar a nossa vida. Até Deus fazer com que a nossa sorte venha a ser transformada e mudada. Então, Deus não quer abençoar um ou outro aqui, sortear. Deus não faz isso. Ele quer abençoar todos os que estão aqui hoje. E, através da tua vida, outros ainda. Quem crê nisso aí, em nome de Jesus? Ele tem muito mais do que você imagina. Paulo diz que ele pode nos dar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, mas a gente tem que liberar o nosso coração. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Eu vou fazer um... Está terminando. Você estava falando com o pastor Edson ali, e eu estava ali do lado de fora, e aí eu vi chegar na igreja, a van da igreja, veio lá de Nova Aurora, chegou com algumas cestas básicas, botou ali. A mulher está vindo de onde essa cesta? Não, está vindo lá de Nova Aurora. Eu falei, mas como assim? Não, porque o pastor Issan, ele faz uma campanha lá, e aí ele sempre manda algumas cestas para cá, para poder ajudar quem precisa aqui. Eu falei, meu Deus, a banana está comendo macaco? Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu não estou aqui depreciando ninguém, não, mas a igreja aqui supõe-se que tem muito mais estrutura do que a igreja lá, gente. Estou sendo claro ou não, gente? Amém? Amém? Isso me envergonhou. Eu só não falei com ele, ainda bem que ele não está aqui. É ou não é verdade? Mas, difícil. Então, eu falei, não pode. Mas aí, às vezes, a gente deixa de agradar o Senhor e prosperar mais por questões bobas que a gente pode resolver. Semana que vem nós temos a ceia. Amém? Então, se você puder, né, às vezes tem pessoas que podem estar aqui, a gente ajuda centro de recuperação. Cadê o pessoal do centro de recuperação? Cadê? Levanta a mão aí. Fica de pé todo mundo aí. Pode dar um glória a Deus bem alto para vocês, olha lá. Amém? Deus abençoe, varão. Eles estão vindo aqui porque eles não estão vindo aqui pedir nada, não. Eles estão vindo aqui pela palavra de Deus que estão ouvindo. É ou não é, varão? Pedir nada, não. Mas a gente tem o dever de ajudar lá em Tinguá, aqui. Então, semana que vem a gente tem a nossa ceia. O que eu quero pedir aos irmãos? Quem puder, traz uma cesta. Quem não puder, divide 3, paga uma cesta. 4 pagam, 10 pagam uma cesta. Quem entendeu aqui? Tem cerca de R$150. 10 pessoas dão uma cesta, cada um dá R$15. Estou sendo claro aqui, gente? Mas quem puder dar uma inteira, dá, porque Deus vai abençoar a tua vida. Hein? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Amém? Então, gente, Deus vai se alegrar, porque tive fome, me deste o quê? De comer. Vamos fazer disso um costume da nossa igreja. Uma dedicação nossa. Toda a ceia a gente traz o quilo. Quem está comigo nessa missão aí? Amém? Não vai te deixar mais pobre, Deus não vai se alegrar da tua vida. Você vai ver como é que Deus vai abençoar cada vez mais. Amém? Então, eu vou estar orando hoje aqui para 2 coisas. Para Deus tirar todo o sentimento de posse que a gente tem do coração. Amém? E 2, aquele que Deus tirar o sentimento de posse do coração, para Deus prosperar.
para você ser um financiador da obra de Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Né? Tudo na tua vida vai ser muito melhor, porque Deus, Ele deseja que você seja livre e livre de verdade. Jesus fala assim, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E eu louvo a Deus para a vida dessa igreja. Estava falando com a Paloma hoje, ali com a Gabi, né? Gente, a gente é uma igreja que começamos praticamente do zero. E os templos da igreja, nós temos, né, são 2 que a gente paga o aluguel, mas todos os outros 5 são próprios. É Deus ou não é, gente? Quem está entendendo bem aqui? Próprio. Um prédio desse, quanto custa? Não tem nem ideia. O outro de Nova Aurora, é Deus. Então, Deus tem prosperado, mas Ele quer prosperar ainda mais. Quem crê que Deus quer te prosperar mais ainda em nome de Jesus? Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero orar com você agora, para Deus tirar, sabe, toda dúvida, pastor, ainda não está legal, mas vai ficar mais, em nome de Jesus, para tirar toda a dúvida do teu coração, toda a insegurança, toda a ansiedade com o futuro. Essa libertação vai proporcionar a Deus enviar recursos maravilhosos para a tua vida. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Amém? Isso é muito importante. A pastora, né, um bom tempo atrás, estava no escritório, cheio de conta para pagar, vou dar o testemunho no lugar dela. E aí ela pegou e falou o seguinte, meu Deus, como é que eu vou pagar essas contas? Era muita coisa para pagar, como é que eu vou fazer? Aquela coisa, estava igual o pessoal aqui no desespero, né, nego ligando. Aí ela abriu a palavra de Deus e falou o seguinte, fazei prova de mim. Eu falei, como é que eu vou fazer prova de Deus, gente? Quem sou eu? Aí Deus falou, fazei porque eu estou mandando. E aí, na época, o recurso que ela tinha, ela foi num culto, e aí chegou lá, quem pediram para dar para a dízimo de oferta? Deus prova mesmo, né? Aí ela pegou o que tinha, colocou, no mesmo dia entrou tudo que ela precisava para pagar todas as contas, ainda sobejou. O que eu quero dizer é que Deus está atento não só às nossas necessidades espirituais, emocionais, sentimentais, mas Jesus falou que nós valemos muito mais do que os passarinhos, do que os lírios do campo. Você tem valor para Deus. Quem entendeu bem aqui? Não porque temos valor em nós mesmos, mas porque Ele nos atribuiu o valor. E Deus quer abençoar a tua vida de maneira rica e poderosa. Amém? Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda a ter uma libertação total no meu coração, porque eu quero prosperar para honrar e glorificar o teu nome, para que o mundo possa ver que a tua igreja glorifica o teu nome. Pai, em nome de Jesus, que nós ligamos essa oração aqui na terra, Pai, para os teus filhos, Pai. Ligamos aqui. O Senhor disse que ligamos na terra, será ligado no céu. O Senhor é o dono do ouro, dono da prata, dono de todas as riquezas, meu Pai. Mas o Senhor não quer que nós tenhamos o coração nisso. O Senhor quer que nós tenhamos o coração no Senhor. Então, Pai, eu sei que o Senhor quer trazer prosperidade para essa igreja, é um ano de expansão. Mas é necessário primeiro ter uma libertação, meu Pai. Que o Senhor venha libertar o nosso coração de toda a avareza, toda a ganância, todo medo, meu Deus. Todo sentimento de que nós vamos precisar amanhã e se faltar, não. Nós não sabemos nem se haverá o dia de amanhã. Então abençoa teus filhos, meu Pai, para que eles possam prosperar de maneira rica e poderosa, para glorificar o teu nome, meu Pai. Então, traz uma libertação hoje para o nosso coração, todo o nosso coração, Pai, que nós possamos plantar e colher. Sim, meu Pai, plantar e colher, para sermos mais que vencedores em nome de Jesus Cristo, Pai. E a colheita será maravilhosa, porque será com coração voluntário que nós vamos plantar, não por necessidade, mas com coração livre, liberal, para honrar e glorificar o teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos nessa noite. E nós vamos aqui estar reunidos mais uma vez aqui no altar, para pedir a Ti, Senhor, que derrame essas bênçãos que o Senhor tem nas suas mãos para os teus filhos, para que a Tua igreja possa alcançar lugares onde precisam, onde necessitam, que sejam canais de bênção, cada um aqui seja um grande canal de bênção para honrar e glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Se você deseja vir ao altar, vem, coloque aqui o teu coração hoje, coloque aqui em nome de Jesus, porque é o que Deus deseja para a tua vida, abençoar de maneira rica e poderosa.